Paz do Senhor, aqui quem vos fala é o irmão Jefferson e hoje eu estarei trazendo aqui para os irmãos o tema eutanásia. O texto áudio da mesma está escrito em Êxodo 20:13 e diz: Não matarás. Algumas palavras que falarei estarão censuradas por conta das limitações que a plataforma YouTube nos dá. Sem mais delongas, eu estarei lendo com os irmãos em 1 Coríntios 15, do 12 ao 20, que é onde está a nossa leitura bíblica em classe, que fala conosco da seguinte maneira: Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. E assim também somos considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou. Se na verdade os mortos não ressuscitam, por que os mortos não ressuscitam? Também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Ainda permaneceis nos vossos pecados, e também os que dormiam em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo, só nesta vida somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Agora, vamos para Eclesiastes 3:2. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Pois bem, meus irmãos, dada a leitura bíblica em classe, vamos para a introdução. Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Por isso, temos a responsabilidade de cuidar e preservar a vida. O homem que não tem o direito de decretar o fim da existência de nenhum ser criado pelas mãos de Deus, inclusive a vida humana, visto que perante a Deus somos iguais. Jesus afirmou que o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. João 10:10. Portanto, o desejo do nosso Deus é a preservação da vida. Somente Ele tem o direito de tirá-la. 1 Samuel 2:6. Vamos para o primeiro tópico. O que é eutanásia? Embora a Bíblia Sagrada não trate acerca deste assunto de forma específica, encontramos nela alguns princípios que evidenciam a vontade de Deus em relação ao tema. Em primeiro lugar, precisamos saber o que é a eutanásia. A palavra eutanásia é a junção de duas palavras gregas: eu, que significa boa, e thanatos, que significa morte. O que temos então? Boa morte. Parece estranho, você não acha? Mas é exatamente isso. Esse conceito aplica-se aos casos em que médicos levam o paciente à chamada morte misericordiosa, entre aspas. A ideia é abreviar o sofrimento de pacientes terminais e daqueles que sofrem de doenças irreversíveis. Isso é, feito pelo desligamento dos aparelhos que mantém os pacientes vivos ou através de algum medicamento letal que leve o paciente à morte em poucos instantes. Ainda encontramos aqueles que decidem optar pelo suicídio assistido. Todavia,
Não importa quão difícil seja a situação, existe um Deus que nos ensina através da sua palavra que a vida humana é santa. Como tal, precisa ser respeitada, pois do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Provérbios 16:1. Portanto, a última palavra quem dá é Deus, e somente Ele tem o poder de dar a vida e também de tirá-la, pois é Criador de todos os seres viventes, inclusive do homem, a mais preciosa de todas as criaturas. Tem mais uma coisinha aqui na revista, porém eu não estarei fazendo leitura com os irmãos dessa parte, é para deixar essa aula um pouco mais curta. Dadas as explicações, vamos para o tópico de número 2. Por que defendem a eutanásia? Muitos acreditam que através da eutanásia demonstram amar o próximo, abreviando-lhe o sofrimento. Contudo, essa atitude não está em conformidade com a palavra de Deus. Atenção, irmãos. A Bíblia nos ensina que o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Romanos 13:10. Desse modo, se alguém decide desligar o aparelho de uma pessoa que está sofrendo, tal atitude não pode ser vista como amor, e sim egoísmo. Além do mais, tal comportamento evidencia falta de fé e esperança no Senhor, pois Ele pode realizar o milagre mesmo quando todas as possibilidades humanas se esgotam. Não podemos ser impacientes a ponto de querermos nos livrar do enfermo. O Senhor Jesus nos ensinou acerca da incumbência de cuidar dos doentes. O Senhor Jesus nos ensinou acerca da incumbência de cuidar dos doentes, e muitos lhe perguntarão no dia do juízo: e quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizeste um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizeste. Mateus 25, 39 e 40. Portanto, a eutanásia não é o caminho para resolver a situação, por mais difícil que seja o fato de ter que esperar pela providência divina. O melhor caminho sempre será confiar em Deus. Caso a nossa petição não seja atendida, precisamos entender que nem todas as coisas ocorrem segundo o critério humano, e sim de acordo com a vontade soberana de Deus. Agora vamos para o tópico de número 3, o Criador da vida. Em vista disso, meu caro jovem, o Deus que nós servimos é o autor da vida. Em Atos 17:25, o apóstolo Paulo afirma: o Criador mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Sendo assim, nossas vidas pertencem a Ele. Deus nos concede esse dom que precisa ser cuidado e preservado. Portanto, a vontade de Deus é que tenhamos uma vida abundante em Sua presença e uma caminhada em plena comunhão com Ele. Em toda a Escritura, jamais encontrareis Deus feliz com a morte de quem quer que seja. Ezequiel 18:32. Antes, o Senhor espera que todos os que estão distantes se convertam, a fim de que vivam para a sua glória. Para isso fomos criados. Assim sendo, não é da nossa
competência por fim a vida de nenhum enfermo, pois a vida é um dom divino. Por isso, todo aquele que realiza qualquer ato que implique a abreviação da vida está praticando algo abominável diante do Criador. Somente Deus pode e tem o direito de dar a vida e também tirá-la. 1 Samuel 2,6. A nós cabe a responsabilidade de cuidar do nosso próximo com amor, conforme o mandamento de Cristo, pois disso Deus se agrada. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão permanece na morte. Qualquer que aborreça o seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. 1 João 3, do 14 ao 16. A eutanásia é uma forma de incredulidade e não de amor. Sabemos que para Deus não existe impossível. Ele pode curar e até ressuscitar. A palavra final em relação à vida deve ser sempre do Criador. O homem não é Deus e não pode decidir se alguém deve viver ou morrer. Pois bem, irmãos, chegamos a mais uma conclusão da finalização desse vídeo. Queremos reafirmar que a vida é um presente concedido por Deus e devemos valorizá-la. Em razão disso, todos devem reconhecer que o poder de tirá-la pertence somente ao Criador, pois somente Ele tem o direito. Portanto, querido jovem, prossiga comprometido com os valores de Deus, com os valores do reino de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Colossenses 3, versículo 2 e 3. Pois bem, irmãos, essa foi a nossa aula. Se você chegou até o final desse vídeo, se inscreva nesse canal, deixe o seu like para colaborar com esse projeto. Eu agradeço de verdade a cada um que se inscreveu nesse canal, cada um que está visualizando os vídeos de verdade. Vocês moram no meu coração. Os irmãos, e por hoje é só. Espero ver você na próxima aula. Até mais.